Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nos capacita nas obras de justiça, aquele através dele somos benditos do Pai, pois através dele somos abençoados nas regiões celestiais. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o elo da perfeição, aquele que nos capacita, sendo seus imitadores, aonde obras juntamente com a fé caminham lado a lado. Obras de justiça que só são possíveis através dele, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, juntamente com a fé no autor e consumador Cristo Jesus. A única forma de se alcançar a devida obediência, cumprindo os mandamentos, onde aqueles que são cumpridores estão sobre bênção, mas aqueles que rejeitam estão sobre maldição por não cumprirem, pois está escrito, segundo se tropeça em algum ponto, está cometido de desobedecer a todos os mandamentos. Mas aqueles que depositam a confiança segundo a graça, ele nos justifica. Ele é aquele que, ainda que se tropeça em algum ponto, sois cumpridores, estais sobre bênçãos, da qual ele mesmo disse: coloco sobre vós a bênção e a maldição. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que riscardes, retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Aqueles que fazem da mensagem da cruz em vão, ainda que tivesse o seu nome escrito no livro da vida e as suas primeiras obras e os dons irrevogáveis que se operava segundo o amor, mas se agora está sendo infiel, já não são possíveis de os justificar. E ele, sendo a natureza divina, ele continua sendo fiel para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exercer o direito, do qual, assim, ele é aquele que nos justifica e nos capacita, nos apartando de toda injustiça, perseverando dia após dia, sendo seus imitadores, do qual ele nos ensina. Se vós tenhais o meu espírito, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito, assim nos ensina o nosso Senhor. Aquele do qual aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, que na verdade é uma só, unida numa só fé, num só propósito, num só batismo, através do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A única forma de alcançar as regiões celestiais, aonde é a noiva que está sendo preparada para o casamento nas regiões celestiais, reter até o fim a coroa da vida, aonde ali será o casamento com o marido espiritual. Cristo Jesus é o noivo que veio do alto, bebeu do cálice, passou pela morte e morte de cruz no Monte das Arábias, o príncipe de Deus, o Israel que foi ungido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, e aquele que o Pai o ressuscitou, esteve morto e vive e reina e governa, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai e está a governar. Assim ele se opõe àqueles que não seguem segundo a devida obediência, da qual a palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Ele nos diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas aqueles que buscam conhecer a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor,
persevera não segundo um coração enganoso que faz muitos planos e não prevalece, mas segue segundo aquele que cumpre em nós a sua perfeita e agradável vontade através das obras de justiça, assim como ele não fez a vontade do Pai. Sim, ele disse: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim nós renunciamos, porque ele disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrá-la. Renunciamos o que há no mundo, mesmo porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, e nem tampouco aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo Jesus. Sim, porque a palavra já diz que homens de fé falavam face a face com Deus, e ninguém nunca falou com Deus senão por aquele que revela, aquele do qual Davi via o meu Senhor, com as letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de seus pés. E assim, atualmente, ele é aquele que nos justifica, e segundo dele é a ira e a vingança. A palavra diz que o encantador de serpente, se permitir com que uma delas o morda, em vão trabalha o encantador. Assim como a palavra diz que muitos foram advertidos por muito tempo, aonde o Senhor é longânimo, e ele, segundo a sua benignidade, exortou para que o povo se arrependesse, mas muitos não deram ouvidos, até que não haja remédio. E a palavra diz que ele é aquele que, assim como Moisés teve a sua mão leprosa, assim como a curou, ele é aquele que cura, assim como faz adoecer, aquele que concede a vida, assim como aquele que retira o pneuma, o fôlego de vida. Tudo ele opera e executa segundo ele. A palavra diz que ainda que um pecador viva muitos anos, há mais esperança para aqueles que perseveram preparando a vontade do nosso Senhor, acatando as suas advertências e ensinando segundo a verdade, do qual aquele que acata essas advertências segundo aquele que anuncia em espírito e em verdade, no início gera um descontentamento, um desgosto, porque o pecador, logo que é confrontado do seu pecado, ele tem resistência. Mas com o tempo, aqueles que continuam dando ouvido a essas palavras que não são humanas, mas segundo o Espírito diz, com o tempo vai surgindo um efeito e uma edificação individual, assim como mutualmente, daqueles que acatam essas advertências e perseveram, porque bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. A palavra diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Os anjos são aqueles que um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros e eles se alegram. Aonde ali juntamente com eles estaremos com o corpo glorificado, aonde a palavra diz que somos como que anjos ali no alto dos céus, aonde ali só haverá júbilo, não haverá, toda lágrima será enxugada. Ali não haverá impuros, ali somente aqueles que perseveraram segundo o único que é justo e digno de toda honra e de toda glória, aquele que nos capacita dia após dia a perseverar nas mesmas obras, sendo seus imitadores. Mas também que há um tempo e um propósito debaixo do sol. A palavra diz do pecado, porque não me verão mais, da justiça, porque a palavra diz que ele é aquele que traz juízo, e tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo, aonde toda boca confessará que ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele.
Mas alguns, por terem rejeitado estas verdades e seguirem segundo assalariados do pecado, que é a morte, e rejeitaram aquele que podia os apagar as transgressões e viver de forma justa, segundo ele nos capacita, aonde estarão apartados. Ali haverá choro e ranger de dentes, assim nos ensina a palavra do Senhor. Por isso, em mais um dia, meditai na verdade que é viva e eficaz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembrando sempre que aqueles que a ordenança é ide e anunciai o evangelho, e aqueles do qual estão com a oportunidade de anunciar o evangelho e assim preparar a vontade do Senhor, colhem os frutos da justiça. Mas aqueles que fazem da mensagem da cruz em vão, têm as suas punições, o nome riscado do livro da vida, bem como a palavra diz, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, onde muitos têm os dias lhes são abreviados, devido estar intitulados como filhos da desobediência, do qual a palavra diz, o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creem na revelação do Evangelho, aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, do qual nós o confessamos de boca publicamente e demonstramos pelo bom proceder, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda alma, de todas as nossas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Por isso, exortamos no dia chamado hoje, para aqueles que venham se arrepender, serem iluminados, aqueles que já estão mergulhados em trevas, e alcance a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance a habitação celestial, a vida vindoura. Falamos daqueles que encontrarão repouso para a sua alma. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.